E se as lendas mais assustadoras que você ouviu na infância não fossem lendas? E se aquele monstro da floresta, a casa assombrada da sua cidade ou o bicho-papão que roubava crianças fossem, na verdade, pessoas reais? Em todo o mundo, histórias de dar arrepios são contadas e recontadas. Mas por trás de muitas delas existe uma verdade ainda mais bizarra e perturbadora do que a ficção. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir a inacreditável realidade por trás de algumas das lendas urbanas mais famosas do mundo. A Casa Assombrada de West Hobart. Começamos na ilha da Tasmânia, Austrália. Por anos, uma casa no subúrbio de West Hobart era famosa por relatos de aparições e atividades paranormais. A história se espalhou. A casa era assombrada, mas o que parecia ser a prova de que fantasmas existem era, na verdade, um pesadelo silencioso. A verdade só veio à tona quando as autoridades investigaram. Os moradores não estavam sendo assombrados por espíritos. Eles estavam sendo intoxicados por uma planta, a datura, que crescia no quintal e contaminava o tanque de água da chuva. Consumida em microdoses diárias, a planta causava alucinações e delírios, fazendo a família enlouquecer e acreditar que a casa era amaldiçoada. O terror não vinha do sobrenatural, mas da própria natureza. E por mais bizarra que essa história seja, as próximas são ainda mais sombrias. Cropsey e a verdade por trás da lenda. Em Staten Island, nos anos 70, o nome Cropsey era o bicho-papão da cidade. Diziam que era um monstro com um gancho no lugar da mão que sequestrava crianças na floresta. A lenda era contada para manter as crianças longe do perigo, mas a ironia é que o perigo já existia. O que as pessoas não sabiam é que o monstro era um homem de verdade. Andre Rand, um ex-funcionário de um hospital para crianças com deficiência que por anos foi o principal suspeito no desaparecimento de dezenas de meninas. Ele usava a confiança das crianças para atraí-las. Ele só foi capturado anos depois, em 1987, quando a polícia encontrou evidências irrefutáveis de que ele estava por trás do sequestro e morte de uma menina de 12 anos. O bicho-papão não era uma figura folclórica, era um predador. Mas a história fica ainda mais bizarra, porque a lenda urbana do Cropsey não é a única com um paralelo terrível. O eremita de Maine. No vale de Kennebec, Maine, a tranquilidade das florestas escondia um segredo. Por décadas, mais de 1000 arrombamentos misteriosos a cabanas aterrorizaram os moradores locais. Nada de violência, apenas objetos roubados, comida, livros, pilhas. O criminoso invisível era chamado de o eremita de North Pond, mas ele não era uma criatura sobrenatural, era um homem. O eremita tinha um nome. Christopher Thomas Knight, um homem de 20 anos que em 1986 simplesmente decidiu desaparecer do mapa. Ele viveu 27 anos sozinho em uma barraca de nylon, suportando invernos brutais e, o mais impressionante, sem falar com absolutamente ninguém, exceto uma única vez. Imagine não ter contato humano por quase 3 décadas. O que aconteceria com a sua mente? A história de Knight é uma prova do extremo isolamento humano. E como se não bastasse, a próxima lenda é tão estranha que parece inacreditável. Purple aqui e a tragédia de Gary. No noroeste da Inglaterra, um novo personagem lendário surgiu. Purple aqui, um fisiculturista que supostamente abordava homens jovens nas ruas para sentir seus músculos. Parecia uma história absurda. Um meme da época, mas era incrivelmente real. O nome dele era Akinwole Arrowbike, e seu comportamento assustador e insistente levou a dezenas de acusações. O que começou como uma história bizarra terminou em uma tragédia. Em 1986, Gary Keller,
um adolescente de 16 anos, foi perseguido por Aki até uma estação de trem. Para escapar, ele saltou nos trilhos e foi fatalmente eletrocutado. Aki foi condenado por homicídio, mas foi libertado após um recurso. E o mais chocante, ele continuou com o mesmo comportamento por décadas, sendo preso e solto várias vezes. A lenda de Purple Aki nunca se dissipou, porque até hoje ele continua andando pelas ruas. A lenda de Le Loyang. Das lendas com finais terríveis, voltamos a uma que é puro mistério. Na floresta de Fribourg, na Suíça, caminhantes se deparavam com uma figura enigmática, um humanoide vestindo macacão, capa e uma máscara de gás vintage. Eles a chamaram de Le Loyang. Por anos, Le Loyang foi considerado apenas uma lenda urbana, até 2013, quando uma foto dele foi publicada. De repente, a floresta virou um ponto turístico e a figura misteriosa, que só queria ser deixada em paz, foi forçada a se esconder. Então, suas roupas foram encontradas, com uma nota, um testamento de madeira, onde Le Loyang acusava a mídia de ter assassinado um ser inofensivo ao expor sua existência. A carta é a única pista para o fim de uma lenda. Será que ele tirou a própria vida? Ou será que ele apenas desapareceu para sempre em sua floresta para recuperar a paz? A verdade sobre o fantasma de Maus talvez nunca seja revelada. Cada uma dessas histórias nos lembra que o real é muitas vezes mais estranho e mais assustador do que a ficção. Acreditar nas lendas pode nos preparar para o impensável. E agora, queremos saber de você. Qual dessas lendas urbanas te surpreendeu mais? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever, curtir e comentar para mais vídeos que desvendam os maiores mistérios do mundo.